Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Intensive Python. Perceba que vão ser aulas gravadas rápidas, tá? Para revisar tudo que nós vimos até o momento. Então, a priori, o que nós vamos ver? Agora nós vamos ver variáveis e tipos de dados. Bom, como é que funciona o Python? Nós precisamos de uma IDE de desenvolvimento. Isso, IDE é uma sigla abreviada, né, que significa Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Tá certo? Então, a IDE que eu estou utilizando aqui é o Tony, tá? Você poderia utilizar o IDLE, que é o do próprio Python, mas nas minhas aulas eu uso o Tony. E nós vamos falar rapidamente aqui de variáveis. O Python, ele é uma linguagem de programação orientada a objeto multiparadigma. E não há necessidade no Python de especificar o tipo de variável que você cria. Nós vimos que são 3 tipos, né? Lá no nosso Portugal, literal, booleano, né? Literal, lógico, numérico. Aqui no Python, se eu criar uma variável qualquer, chamada de A, e disser que essa variável A é igual a 12, automaticamente o Python assume que o valor dessa minha variável é de fato um valor numérico, tá? Se eu mandar imprimir print A, o Python simplesmente imprime o valor 12, como vocês podem observar aqui. Agora, perceba que existe uma sintaxe, né, para se escrever na linguagem Python. Sintaxe, né? Sintaxe é simplesmente a forma escrita, ou seja, a forma como você deve expressar todas as coisas no nosso Python. Isso é chamado de sintaxe. Da forma como é representado no nosso português, sintaticamente você faz uma escrita de uma frase. No Python, para você escrever qualquer coisa, precisa de uma sintaxe. A sintaxe Python para declarar uma variável, por exemplo, com o valor 12, é essa aqui, conforme podemos observar na linha 4. E para escrever alguma coisa, é essa, conforme podemos observar na linha 6, tá bom? Toda essa parte azul, né, onde eu escrevo um texto qualquer, é chamada de comentário de uma única linha. É um comentário de uma única linha, um comentário simples, tá bom? Caso eu queira fazer um comentário de várias linhas, eu tenho que usar 3 aspas simples, tá? E aí eu posso escrever várias linhas de comentários, tá? E todas essas linhas não fazem parte do meu código. E por que no mundo da programação alguém se usa comentários? Não só para documentar o código, criar uma documentação e uma explicação para quem está lendo o seu código, como também para organizar o seu código. À medida que você mesmo programa, você pode organizar trechos do seu código através de comentários, para que você não se perca no momento da criação do seu código, no momento da criação do seu algoritmo, tá? Então, a forma sintática, ou seja, a forma escrita de mostrar qualquer conteúdo de uma variável em Python é escrevendo a palavrinha print, tá? Eu vou comentar aqui. Print é a mesma coisa que imprimir. Imprimir, traduzindo para o nosso português, ou mostrar, tá certo? Ao pé da letra significa basicamente isso, e basta isso para que nós possamos aí saber qual é a função, né, semântica da sintaxe do print. Caso eu queira colocar uma frase, né, isso eu faço com aspas duplas, colocando a vírgula antes da minha variável. Ou eu posso também colocar aspas simples, né? Perceba que eu vou colocar uma frase.
tá? E vou pressionar o F5 aqui para executar. E aparece a minha frase aqui, ó. O valor de A é 12. Basta colocar a vírgula. Perceba que agora eu vou colocar entre aspas duplas. E também ele vai imprimir. Executei. O valor de A é 12. No Tone, essa IDE que eu estou usando para escrever, eu posso usar o F5 ou clicar em executar, mas é a mesma coisa, tá? Então, continuando, se eu trocar o valor de A por true, um valor lógico que significa verdadeiro, e executar, o Python muda automaticamente a minha variável A de um valor numérico para um valor lógico, né, que é true. E se eu criar uma outra variável B e disser que essa variável possui um valor chamado de false e mandar escrever a minha variável B, né, ele vai escrever false, tá bom? No Python nós temos, além dos valores lógicos como true ou false, que observe muito bem, se escreve com F minúsculo ou T maiúsculo, né? A inicial dos dois aqui é maiúscula. Nós temos também valores decimais, né? Que também é assumido de forma automática o tipo de dado pelo Python. Se eu atribuir, por exemplo, 12.5 a minha variável A e mandar escrever essa variável A, o Python escreve exatamente esse valor, já assumindo automaticamente que esse valor é um valor decimal, que no Python esse conjunto dos números que engloba números com casas decimais é chamado de float, tá certo? Existem tipos primitivos de dados, conhecidos popularmente em diversas outras linguagens de programação, como float, int, char ou strings. Strings são sequência de caracteres e char é apenas um caractere. Porém, o Python trabalha com todos esses tipos de forma automática. Perceba que eu vou criar uma outra variável chamada frase e vou atribuir a essa variável um valor que é uma frase, uma sequência de letras. E automaticamente o Python escreve essa sequência de letras independente do tipo de valor do conteúdo que tem dentro dela. Ele simplesmente escreve. E vou substituir o meu A pelo valor pela minha variável frase. E o Python simplesmente vai escrever toda a minha frase, ó. Agora eu coloquei só a minha variávelzinha frase entre parênteses. Vou executar e o Python escreve o conteúdo dessa variável. O que está entre parênteses do print pode ser o conteúdo de uma variável ou simplesmente uma frase por completo, entre aspas, simples ou dupla. Vou executar. Tá aí. Certinho? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula de Python sobre variáveis e tipos de dados. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tchau, tchau. Até mais.